O Senhor esteja convosco. Ele está também com nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus. Eles negavam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva. A fim de garantir a descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo. E o terceiro se casaram com a viúva. E assim, os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida eterna, nem todos eles se casam, nem elas se dão ao casamento. E já são e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Nem eles se casam, nem elas se dão ao casamento, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitaram, Moisés também indicou na passagem da sarça ardente, quando chamou o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: e ninguém mais tinha, mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma
a Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Jesus é definitiva. Quem entende melhor acha que não precisa mais de outra palavra para explicar mais nada. Os saduceus, por princípio, não acreditavam na ressurreição. Formularam essa espécie de parábola. 7 irmãos, um a um, se casaram, morreram todos sem deixar família. Naquele tempo havia uma lei, a lei do levirato. O que significa isso? Levi é cunhado. Havia um irmão e 6 cunhados daquela mulher. Que eram 6 irmãos do seu marido. Então, o levirato é permitir que o irmão do esposo falecido se casasse com a viúva. Nesse caso, o levirato passou por 6 irmãos. Com o primeiro, que era o marido, e não o cunhado, são 7. 7 maridos. Nenhum deles deixou família. Então, para aí. Não tem mais irmão. Então a lei do levirato cumpriu-se até o 7º. Depois, não tem mais o que se cumprir. Por quê? É só o cunhado que... Ao cunhado era permitido casar-se com a viúva. Os cunhados todos morreram, então não se faz mais presente a lei do levirato. A lei do irmão do esposo casar-se com a viúva. Porque ele morreu. Aí Jesus disse, os ressuscitados são filhos de Deus. E Deus prima no seu amor por eles. Ninguém mais se casa quando estiver no paraíso, porque são iguais aos anjos. Se são iguais aos anjos, os anjos não se casam. Não tem a postura humana completa. O anjo não é ser humano, é uma espécie própria, única. Se os homens, seres humanos, depois da ressurreição, são iguais aos anjos, então não tem como apelar para a possibilidade de casamento. Aquela senhora, viúva, foi esposa de 7 irmãos. Terminou aí. Ela não é mais esposa de ninguém. E nem eles são mais esposos dela. Tem uma relação histórica na terra, no céu, zero, tudo. Podem se conhecer
se reconhecer, e até se reconhecer como tal, como cumprindo a lei do Levirato, mas termina aí. A palavra de Deus é definitiva. E é interessante que dissemos ontem que quem fala não é a natureza divina, é a pessoa divina. E a palavra em Jesus é um sinal, como no ser humano, com uma diferença marcante. No ser humano, a palavra não traz a realidade, só lembra. Em Jesus, ela traz a realidade. A palavra é materializada na graça que concede e opera o milagre. Opera o milagre. Aí vamos ver essa palavra operar. A graça é ou exaltere operato ou exaltere operantes. Isso está no catecismo da igreja. O que significa isso? Eu estava lendo agora a respeito disso, o capítulo 7º do Evangelho de São Marcos, do Evangelho de Jesus, escrito por São Marcos. Diz assim: saído de novo do território de Tiro, Jesus já fazendo missões de cidade em cidade. Dessa vez ele andou em torno de 60 quilômetros, de pedaço em pedaço. Foi para o território de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, porque era a casa de uma família estrangeira. E Jesus tinha vindo para o povo de Israel. Ele devia evitar fazer milagre com gente que fosse estrangeira. Queriam delimitar a operação missionária de Jesus. Pediu que ninguém soubesse. Eles vão na casa de um estrangeiro. Mas não conseguiu que isso permanecesse oculto. Pois, logo em seguida, uma mulher, cuja filha é um milagre, eu vou passar para o que interessa hoje aqui. Foi para além do mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole, 10 cidades pagãs. Trouxeram-lhe um surdo, mudo, porque era surdo de nascença,
Em geral, quem é surdo de nascença é, consequentemente, mudo de nascença. Porque não ouve, não repete. Não ouve, não repete. Então, rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Era estrangeiro. Levaram-no, Jesus levou-o a sós para longe da multidão. Ele não queria que ninguém visse. É estrangeiro. Aquele a quem ele devia operar o milagre. Colocou os dedos nos ouvidos do surdo. E, com a sua saliva, tocou-lhe a língua do surdo, do mudo. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Éfatá, com esta peria, que quer dizer, abre-se. Imediatamente, porque a palavra dele traz a realidade. Éfatá, que significa abre-se, é um imperativo. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e soltou-se a língua. E falava corretamente. Ora, quem nunca falou, começando a falar, não fala corretamente, não sabe nada, não ouviu nada, não aprendeu nada. Como é que fala corretamente? É porque não foi a medicina humana, é outra coisa. Jesus os proibiu de contar. Ele não diga a ninguém. E ele fez uma travessura, uma traquinagem. Jesus fez uma traquinagem, curou quem a humanidade não queria, que era um estrangeiro. Não diga a ninguém. Nem que ele entrou na casa, vai curar um. Logo, duas falhas importantes, ouvir e falar. Então, Jesus proibiu de contar aquilo, o acontecido, mas quanto mais pedia para ocultar, mais divulgava-se. Realmente, ele tudo fez bem. Fez o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar. O morto viver. Agora,
Jesus era a palavra. O verbo se fez carne. Jesus era a palavra. Ora, a palavra, diante de quem não ouve, é um problemão. Como é que ele vai exigir a fé? Diz São Paulo, fides ex audito, a fé entra pelo ouvido. A fé entra pelo ouvido. Fides ex audito, dizia São Paulo. Se aquele homem não ouvia, não tinha razão nenhuma de ser exigido dele a fé. Mas não ser exigido a fé é uma coisa, e não usufruir da palavra de Deus é outra. Faz parte da compaixão de Jesus ultrapassar a legislação vigente, não curar estrangeiros, porque ele veio para salvar o povo eleito, o povo de Israel, e não quer estrangeiro ficar fora. Jesus preferia ultrapassar essa norma, mas fazer com que aquele que não tinha culpa de não ter fé, passasse a ter fé, porque ia ouvir, de agora por diante, a palavra de Deus. E falava corretamente, diz o Evangelho. Depois de curado, falava corretamente. Só Deus. Que aprender a fonética, não é assim, não, Paulo. Quer dizer que a criança nasce e não fala. Para falar, leva pelo menos um ano ouvindo o povo falar. Papai, mamãe, diga papai, mamãe. Dizendo só, repetindo a tônica. A criança só repete a tônica. Diga papai, papá. Só repete a tônica. Mamãe, mamã. Só repete a tônica. Precisa levar tempo. Aí o homem adulto, se nunca ter falado, falar corretamente, só pode ter milagre. A materialização da palavra como sinal é a presença da graça. E qual é a presença da graça? É ex opere operato ou é ex opere operantis? Eu explico melhor, mais detalhadamente. Mas os sacramentos, a Eucaristia, tem um efeito ex opere operato. Se eu estiver em pecado mortal, e celebrar a Eucaristia vale igualmente, porque não depende da minha santidade. A Eucaristia é um sacramento. Sacramento é coisa sagrada, é de Deus. Quem vai comungar, comunga normalmente. Mesmo que eu seja fora de ordem. É pecado para mim. Mas o sacramento não constitui pecado para quem dele participa. Porque é ex opere operato. O fato de ter sido realizado opera a sua função. Agora, ex opere operantes, aí é um pecado grave para quem celebra. Aí ex opere operantes, depende da minha santidade ou da minha injustiça ou da minha qualquer coisa. Para mim, mas para o povo não. O povo não tem culpa de eu ser pecador. O povo tem o privilégio de estar diante de uma coisa sagrada, que não vai depender da minha santidade. É só faltar. Deus agora se exigir de boneco, não pode. Ele continua sendo ex opere operato. Realizou-se,
realizou-se o sacramento. Ele funciona com a mesma capacidade de antes. Isso é importante, mas o desejo de Jesus de fazer com que ele sendo a palavra e alguém sendo mudo, começar a ouvir. E começando a ouvir, pode proclamar as maravilhas por ele realizadas. Por Cristo nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.